A Delegacia de Homicídios da capital trabalha dia e noite para chegar até o mandante do executor, do advogado Rodrigo Crespo. A DH já sabe que um dos suspeitos esteve horas antes do crime com um Gol branco na porta do condomínio, onde mora um outro advogado na Barra da Tijuca. Então eu vou lá para Barra para poder falar com ele, o repórter Fabiano Martinez, que traz agora pra gente mais detalhes dessa investigação. Ô Fabiano, tem muito pano para manga ainda. Boa tarde para você. Claro que nesse momento o intuito da DH é apontar quem são o mandante ou mandantes e o executor do advogado. Eu tenho até a certeza que a DH já sabe quem é. Mas, claro, você tem que ter aí uma robustez no inquérito justamente para poder garantir a prisão dessa pessoa, dessas pessoas que tenham mandado aí a executar o advogado. Agora, essa prisão do terceiro homem, ainda ontem, foi muito importante, que ele se apresentou, não é isso, Fabiano? Na delegacia, prestou depoimento, mas acabou preso. Boa tarde para você, irmão. Boa tarde, Caio. Boa tarde para todo mundo em casa que está assistindo. Olha, Caio, realmente tem muita coisa para acontecer ainda. Eu já tenho minha aposta, né? Claro que a gente não pode falar. A polícia está trabalhando para chegar até o mandante do crime e também até o executor, né? Dentro daquele carro, além do executor, estava também alguém dirigindo o veículo. Então, tem pelo menos 3 pessoas envolvidas nesse crime. A pessoa que dirigia, o executor, que ainda não foi identificado, e o mandante do crime. É para isso que a polícia está trabalhando e muito, Caio. Agora, ontem à tarde, se apresentou na Delegacia de Homicídios da capital, lá na Barra da Tijuca, Eduardo Sobreira, que era um outro foragido, né, suspeito de ter participado do monitoramento da vítima, o advogado Rodrigo Crespo. Ele se apresentou à polícia e foi preso, Caio. Agora, a gente vai se debruçar um pouco nas imagens que foram divulgadas pela polícia, Caio, do condomínio da Barra da Tijuca, onde o Gol branco chega horas antes, ou pelo menos 1 hora antes do crime ter sido cometido. Dentro desse carro estavam César Mondego e Eduardo Sobreira. César, não sei se a gente está mostrando as imagens agora, chega, né, desce do carro, ele desce ali falando ao telefone, provavelmente estava falando com a pessoa a quem ele foi visitar, né, e o Eduardo continua dentro do veículo, Caio. Ele passa pela recepção desse condomínio, demora ali uns 2 minutos, é autorizado a entrar. Ele vai para o condomínio até uma área de recreação. Ele foi visitar o advogado Pablo Moraes. Esse advogado, Caio, seria conhecido dele, seria o aniversário dele. Eles então sentam ali, conversam por cerca de 15 minutos e depois o César deixa o local, né, e volta para o carro onde estava o Eduardo, e eles saem cerca de 45 minutos antes do assassinato acontecer, né? O advogado reconheceu, por meio de nota, reconheceu que conhece o César, reconheceu que ele esteve lá sim e disse que ele esteve para dar os parabéns pelo aniversário dele, do dia 26, né? E que mantém um bom relacionamento com o César, mas disse também que se ele estiver de fato envolvido nesse crime, que ele classifica como covarde contra um colega de profissão, ele deve ser julgado, né, e condenado por tal, Caio. Agora, esse advogado, ele é sócio de outro advogado, o Renato Darlan, que é filho do desembargador Ciro Darlan. Os dois, o Renato e o Pablo, eles foram presos naquela operação Plantão 2, deflagrada em 2022, né, que investigava vendas de sentença no Tribunal de Justiça do Rio. Inclusive, o Ciro Darlan chegou a ser afastado do caso, né, pai? Agora, a gente teve acesso também ao depoimento do César através do produtor especial Rodrigo Gomes, né, que conseguiu esse depoimento para a gente, né? E o César disse que conhece o Eduardo, né, que foi preso, foi o último a ser preso na tarde de ontem, do Exército. Os dois serviram junto ao Exército e eles costumavam ir a confraternizações de amigos ex-militares. Agora, o mais impressionante, Caio, é a história que ele conta no depoimento
de como no dia do crime, o que aconteceu no dia do crime. Ele disse que estava passando por acaso aqui na rua Marechal Câmara, né, no centro do Rio, onde o crime aconteceu, né, e viu Eduardo dentro de um Gol branco com os vidros abertos, então foi cumprimentá-lo, né, e o amigo teria dito que estava trabalhando como motorista de aplicativo. E ele então queria ir para a Barra da Tijuca, então combinou uma corrida até esse condomínio na Barra da Tijuca com o Eduardo, Caio. Ele disse também que nos dias que antecederam o crime, ele utilizou o serviço de transporte do amigo várias vezes, que inclusive no final de semana, sábado e domingo, que antecedeu a morte do advogado Rodrigo Crespo, as corridas foram da casa dele até a Lagoa, justamente onde o advogado morava. Mas que a intenção dele, a finalidade, era encontrar um local para fazer uma festa, uma celebração, uma confraternização entre os amigos ex-militares, Caio. É impressionante ou não é essa história, não convenceu a polícia, né? E ele acabou preso também, como os outros dois suspeitos. Mas sabe o que acontece, Fabiano? Aquilo que você falou, é impressionante as informações passadas. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Se eu pegar só a Baixada Fluminense, são 13 municípios. Aí se a gente pegar somente aqui o município do Rio de Janeiro, o que mais tem aqui é bairro, ok? Então a pessoa poderia estar em tudo quanto é bairro que você pode imaginar no município do Rio de Janeiro. Aí os principais suspeitos de estarem envolvidos na morte do advogado passaram os últimos 3, 4, 5 dias passando pelos mesmos locais onde o advogado frequentava, morava ou passava. Tiago Dorigo, no final das contas, se a gente começar a colocar pingo no i, a gente vai conseguir fazer a letra certa. Correto. Isso aí é um homicídio mercenário, tá? Homicídio mediante paga, homicídio duplamente qualificado. Mediante Dupla só? Imaginei que fosse triplamente qualificado. Tá só sem começando. motivo torpe, direito de defesa da vítima. Tá só começando, tá só começando. Em princípio, é mediante paga, um homicídio mercenário, que eles foram contratados para essa execução, para ceifar a vida do advogado. E também ele foi praticado mediante emboscada, né? Eles esperaram a vítima passar, chamaram, né? A investigação revela que o advogado foi chamado pelo nome, inclusive, isso é muito importante, tá? Então isso demonstra o grau de precisão, ou seja, sabia o itinerário da vítima. Não sabiam à toa. Esses dois, o César e o Eduardo, eles monitoraram a vítima, a investigação revela que eles monitoraram a vítima pelo menos 5 dias, pelo menos, pode ter sido mais, tá? Podem terem monitorado há mais de uma semana. Eu acredito que seja mais. Pelo menos que o que está comprovado até agora, documentalmente, 5 dias. Por quê? Deslocamento dos veículos na cidade, nos pontos. Porque é muito simples, a polícia sabe todo o roteiro, a rotina da vítima, né? A polícia sabe, conversa com parente, porteiro de prédio, câmeras do prédio, a própria percurso que o carro da vítima faz, e depois ela refaz esses percursos e vê exatamente. E ela vê o carro que estava seguindo. Então, esses dois, o César e o Eduardo, pelo menos 5 dias nessa labuta aí diária, tá? De monitoramento da vítima, para confirmar os hábitos da vítima. Para quê? Para que não houvesse falhas na execução do homicídio. Então isso aí já está comprovado. Essa história de que ele encontrou com um amigo que tinha tinha servido ao exército junto anos atrás, histórias. Tenta montar álibi também, né? Exato. Isso não se sustenta, tá? São partícipes desse homicídio qualificado, tá? E agora as investigações prosseguem para determinar o quarto homem, que é quem atirou. E aí, o primeiro... O quarto homem quem atirou e também o possível mandante. Sim, ou mandantes. Sim, exatamente. Eles estão presos agora, os 3 estão presos, estão com prisão temporária decretada, inicialmente por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. E as investigações agora vão prosseguir. Eu sempre falo que eu confio muito no trabalho da Delegacia de Homicídios. Não adianta o sujeito, tanto o mandante quanto o executor, achar que vai conseguir praticar um homicídio à luz do dia aqui no Rio de Janeiro. Isso não existe, acabou, não tem essa moleza. No centro da cidade, óbvio que seriam presos, óbvio, está aí o resultado. Eu falei isso aqui alguns dias atrás, né? Assim como eu falei do caso do Recreio também. Deixa eu voltar com o Fabiano Martinez
Porque, Fabiano, você tá na minha escuta, querido? Olha, hoje pela manhã, ainda ontem, o policial militar, que era lotado no 15º Batalhão de Duque de Caxias, foi levado para o BEP, que fica em Niterói. E na manhã de hoje, os outros 2 suspeitos de participação nesse homicídio horrendo, que aconteceu justamente aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, tá vendo você tá me vendo aí? Aconteceu aqui embaixo, aqui, ó. Eu olhando aqui de cima, consigo ver o local onde... E você olhando aí, Fabiano? Você olha... Eu tô te vendo, ó. Fabiano tá vendo ali embaixo. Eu consigo ver o Fabiano do local onde ele está, olhando pra cima aqui pra mim, eu consigo ver o Fabiano. Esses 2 foram transferidos, levados ao IML para fazer exame de corpo de delito e depois vão entrar no presídio ali de Benfica para o sistema carcerário para poder passar por uma audiência de custódia a partir de amanhã ou de depois de amanhã. Mas a investigação ainda continua, porque ainda tem gente para ser identificada. Não é isso, Fabiano? Exatamente, Caio. Só para pontuar, eu estou aqui exatamente na calçada, a poucos metros, onde o advogado Rodrigo Crespo foi assassinado no dia 26 de fevereiro, né, naquela tarde, por volta de 5h15 da tarde do dia 26 de fevereiro. O carro onde estava o assassino, ele estava estacionado ali atrás, né? Primeiro, havia um carro antes, é o carro onde estava o Eduardo e o César, né, que faziam o monitoramento dos passos da vítima, né? Esse carro deu lugar ao carro onde estava o assassino, né? Por volta de 2 da tarde eles saem daqui, né? E o outro carro chega, lembrando que o carro era clonado, os carros eram idênticos, Gol branco com a mesma placa, né? E foi através desse carro branco, né, que foi alugado em uma locadora na Taquara, que a polícia conseguiu chegar à identificação desses 3 suspeitos, né? O Eduardo e o César foram levados hoje pela manhã para o Instituto Médico Legal, onde passaram por exame de corpo de delito. Já o PM Leandro Machado, ele foi transferido ontem à tarde, né, para o presídio especial prisional da Polícia Militar, que fica em Niterói, né? Ele é apontado, Caio, vamos lembrar, como responsável por conseguir os carros que foram usados no crime, né? Tanto o carro alugado quanto o outro carro que foi clonado, né? Ele foi transferido, então, para o presídio, para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. Logo na saída ali, o repórter Léo Santana, que estava cobrindo ontem à tarde esse caso, tentou falar com ele ali, ele se esquivou, falou algumas poucas palavras, né? E a defesa dele diz que ele apenas sublocou esse veículo, diz que não tem nada a ver. Ele também é apontado, Caio, como segurança de Vinícius Drummond, contraventor Vinícius Drummond, que é filho do Luizinho Drummond, que já morreu, né? A defesa dele também diz que ele não tem nada a ver com o Vinícius Drummond. Já a defesa de César confirma que ele estava com Eduardo, sim, no dia do crime. Então, a polícia agora, com essas informações e com os depoimentos que a gente só teve acesso, por enquanto, ao depoimento do César, já está trabalhando com essas informações, apesar do César ter inventado essa história aí, né? Muito mirabolante, que passava aqui por acaso e viu o amigo, né? A gente já sabe que, inclusive, o César não estava no carro que estacionou aqui, ele entrou no carro depois, né? Por isso que ele conta essa história de que passava e viu o carro aqui, então entrou com o amigo para fazer essa corrida até a Barra da Tijuca, Caio. Historinha para boizinho dormir, todo mundo conta, Fabiano. Agora dizer que a Delegacia de Homicídio da Capital vai acreditar, aí é que não vai acreditar mesmo. E tanto é que está chegando neles. Eu ainda aposto mais, que deveria ter algumas pessoas aqui embaixo, de 2 a 3 ainda, monitorando os passos do advogado. Eu acredito que, vou falar mais ainda, acredito que tenham conseguido entrar no prédio com o intuito de dizer que ia em algum lugar para alguma consulta e tudo mais, e ter ido lá para tentar monitorar o escritório dele. E vou dizer ainda mais, não era só aqui na frente não, lá atrás também onde entra pelo estacionamento. Porque até eu comentava com o doutor Rômulo, eu falei, doutor, é porque a minha câmera de dentro do carro parou de gravar, tem um mês mais ou menos. E eu nem troquei o negócio que ia botar para carregar. Porque toda vez que eu chego, a minha câmera gravava essa chegada aqui. Eu não posso ser leviano, mas que já tinha visto o carro branco nessas características de Gol aqui embaixo. Só que é um carro muito frequente, você pode ver vários. Agora, é a Delegacia de Homicídio se empenhar ainda mais, porque tem mais gente para ser presa.
12h19, daqui a pouquinho, reportagem completa do Fabiano Martinez e ele volta também ao vivo comigo. A Delegacia de Homicídios da capital prendeu 3 pessoas envolvidas no crime do advogado Rodrigo Crespo. A DH já sabe que um dos suspeitos esteve horas antes do crime com o Gol Branco na porta do condomínio onde morava um outro advogado na Barra da Tijuca. O Fabiano Martinez, que traz agora essa matéria, vai explicar direitinho pra gente. Preste atenção na tela. As câmeras de segurança registraram um momento em que o Gol Branco, usado para monitorar a vítima, estaciona em frente a um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. César Mondego desce do veículo falando ao telefone, enquanto Eduardo Sobreira permanece no veículo. César vai até a recepção, onde aguarda por cerca de 2 minutos e depois entra no condomínio. As câmeras internas mostram o suspeito caminhando até uma área de recreação. Ele foi até o local para falar com o advogado Pablo Felipe Moraes, que aparece indo ao encontro de César. Os dois se abraçam, sentam e conversam por quase 15 minutos. César sai do condomínio e volta para o carro. Ele e Eduardo deixam o local às 4h32 da tarde, cerca de 45 minutos antes do assassinato do advogado Rodrigo Crespo. Pablo Felipe Moraes é sócio do advogado Renato Darlan, filho do desembargador Ciro Darlan. Os dois foram presos na Operação Plantão 2, deflagrada em abril de 2020, que investigava a venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Rio. Por meio de nota, Felipe assumiu que César Mondego foi até o condomínio para dar os parabéns pelo aniversário dele e que conhece o suspeito há alguns anos, com quem mantém boa relação. Mas afirmou que se ele estiver envolvido no crime contra um colega advogado, espera que a justiça seja feita e ele seja condenado. O SBT Rio teve acesso ao depoimento de César, que afirmou ter conhecido o suspeito Eduardo Sobreira quando serviram juntos ao Exército e que se encontravam em confraternizações de amigos. Sobre o dia do crime, César disse que passava por acaso aqui pela Rua Marechal Câmara quando viu Eduardo dentro de um Gol Branco com os vidros abertos, que estava estacionado neste ponto, e que o amigo informou que estaria trabalhando como motorista de aplicativo. E ele então combinou uma corrida com o suspeito até o condomínio na Barra da Tijuca. César afirmou ainda que a partir do dia 22 de fevereiro teve contato diário com Eduardo, utilizando o serviço de transporte do amigo. Disse também que no sábado e domingo, fim de semana antes da morte do advogado, as corridas foram da casa dele até a Lagoa, justamente onde Rodrigo morava. Mas que a finalidade era encontrar um local na Zona Sul para a realização de uma confraternização de ex-militares do Exército. O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado no dia 26 de fevereiro, em frente ao prédio onde trabalhava no centro do Rio. Câmeras de segurança flagraram a execução. De acordo com as investigações, o crime pode ter sido executado por um grupo de matadores de aluguel comandado pelo policial militar Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como Sem Alma. Leandro e Sem Alma aparecem lado a lado nesta foto. Os dois trabalharam juntos no batalhão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Hoje pela manhã, César e Eduardo, que foram presos na terça-feira, foram levados até o Instituto Médico Legal, onde passaram por exame de corpo de delito. Já o PM Leandro Machado se entregou ontem na Delegacia de Homicídios. Ele é apontado como responsável por conseguir os veículos usados no crime e também como segurança do contraventor Vinícius Drummond. Leandro foi transferido no mesmo dia para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. O repórter Léo Santana tentou falar com o suspeito na saída da delegacia. Leandro, você é inocente? Inocente. Por que você se entregou? Porque eu sou Você tem, inocente. você tem medo de ser executado? Negativo. A defesa dele diz que o PM apenas sublocou o veículo e também nega qualquer envolvimento com o Vinícius Drummond. Não tem relação com o jogo do bicho. O PM é só isso, policial militar e pai de família. Já a defesa de César confirma que ele estava com Eduardo no dia do crime. Ele diz que conhece o Eduardo
e que utilizou de fato uma viatura de aplicativo que era conduzida pelo Eduardo. A polícia continua realizando buscas e ouvindo testemunhas para identificar outros suspeitos de terem participado do assassinato. Deixa eu voltar ao vivo com o Fabiano Martinez, que está aqui embaixo, né? Para poder trazer mais. Eu não sei se eu olho para você aqui ou se eu olho aqui de baixo para ver você aí embaixo, Fabiano. Mas a pergunta é o seguinte, que acho que é interessante que eu vou te falar. Um desses suspeitos que você trouxe na sua matéria, você diz o seguinte, que ele encontrou um amigo e decidiu contratar o serviço dele para que ele fosse levado até a Barra da Tijuca para dar parabéns ao advogado que fazia aniversário. A pergunta é, ele pagou essa corrida como? Hoje ninguém anda com dinheiro na carteira. Eu dou minha cara a tapa, ninguém anda com dinheiro na carteira. Tem que ter pago via Pix ou cartão de crédito. Essa comprovação teve na delegacia? Eu acho que não, Fabiano. Mas você traz mais informações pra gente a partir de agora, Fabiano. Olha, Caio, não teve nem vai ter. Na verdade, essa história aí foi uma história muito mal inventada, né? Que não convenceu a polícia, não convence ninguém, nem o mais... a pessoa mais inocente do mundo cai numa história dessa aí, né? Dizer que encontrou o amigo por acaso, né? Mas ele diz que antes, né? No final de semana antes, ou dias antes até, na verdade, ele estava fazendo corridas com o amigo da casa dele para Lagoa, né? Justamente onde o advogado morava, né? Isso para a polícia não é outra coisa a não ser monitorar os passos da vítima, Caio. Agora, vale lembrar também que a polícia tem uma linha de investigação, né, que é a principal, que seria o fato do advogado Rodrigo Crespo estar querendo começar um novo negócio e entrar no ramo de cassinos, jogos online, né? Isso para a polícia poderia ser uma grande motivação para o crime ser cometido, né? Portanto, é uma linha já tomada, a polícia então já deve ter outros suspeitos ligados, né, à contravenção ao jogo do bicho, porque muito se sabe que o jogo do bicho não quer deixar ninguém tentar entrar com outro tipo de jogo, né, de azar, a não ser o deles, né? Então isso seria amplamente rechaçado, né, com violência, de qualquer um que tentasse abrir um negócio de cassinos online, de apostas online aqui no Rio de Janeiro. Então a polícia está tomando esse caminho agora, Caio, e eu acredito, né, que com o depoimento desses três, né, eles já devem ter mais gente identificada, devem estar só juntando mais elementos, mais provas para pedir aí uma prisão ou então uma busca e apreensão para ajudar na identificação, né? Lembrando que dentro daquele carro tinha um atirador, tinha um motorista. Então, só dentro do carro que assassinou o Rodrigo, que participou diretamente do assassinato do advogado, eram 2 pessoas e mais um mandante, 3. Mas deve ter mais gente ainda aí na parte de monitoramento, na parte ali dos carros, para conseguir os carros, clonar a placa. Então, tem muita coisa a ser descoberta ainda desse assassinato e essas novidades podem acontecer ainda essa semana, cara. Olha, Fabiano, eu vou fazer igual meu padrinho, que eu sinto uma saudade incrível. Wagner Monte falava que o passarinho do bico preto contava pra ele. Eu vou falar até segunda-feira, tá? Acho que até segunda-feira a Delegacia de Homicídios da Capital vai apontar quem é o executor e quem é o mandante. Passarinho do bico preto me falou que já foram identificados, hein? Tem mais coisa pra acontecer, mas, Fabiano, até segunda-feira Isabelle Benil te conta isso. Que eu não quero nem falar mais nada disso, não. Entendeu? Mas, Fabiano, volta pra cá que você tem que ir embora, que Dona Roberta falou que tá com saudade de você, que tá frio hoje.